sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, alumia aos que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis e Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, e que a palavra que será ministrada nesta manhã possa ir ao encontro das tuas necessidades e possa supri-las para a glória do Senhor. E que o Espírito de Deus venha trabalhar de uma maneira intensa em seu interior, a fim de que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar orando ao Senhor. Toda boa reunião cristã deve começar com oração. E eu convido você neste momento para orar comigo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e nos colocamos diante da Tua presença para prestarmos o nosso culto e também para sermos ministrados através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Senhor, nós pedimos para que todas as pessoas, onde quer que elas se encontrem, neste momento, assistindo esta palavra, esta pregação, este ensino, que elas sejam alcançadas pelo Senhor e que estas palavras, Senhor, que serão reproduzidas, possam trazer sobre elas graça, conhecimento, possam despertá-las para o serviço cristão. Senhor, eu peço também acerca das necessidades de cada pessoa. Oro para que o Senhor possa ajudá-los, suprindo estas necessidades. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, venha, ó Deus, proteger as famílias, proteger as pessoas, todos aqueles, Senhor, que neste momento de crise, de pandemia, estão assustados, atemorizados com a situação que estamos vivendo. Que a bênção do Senhor venha para todos, que a proteção do Senhor venha para todos. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te louvamos. Amém, Senhor. Bom, minha gente, todo crente em Cristo Jesus, ele tem a função de ministrar para outras pessoas. Toda pessoa salva em Cristo Jesus foi salva por um propósito: contribuir, ajudar na construção
de um grande corpo universal que é a Igreja de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus presenteou as pessoas, escolhendo alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, pastores e mestres da igreja. E é interessante que no versículo 12, Paulo diz assim, que Deus, ele deu esses dons às pessoas, escolheu as pessoas também, fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, com o propósito de construir um corpo, a igreja. Quando nós falamos sobre o lugar que devemos ocupar no corpo de Cristo, eu entendo que cada pessoa foi chamada por Deus para ocupar uma determinada área na igreja. Uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor que dizia o seguinte: os ministérios são constituídos na igreja não para agradar pessoas, mas para suprir necessidades da igreja. Então, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que toda vez que há necessidade em alguma área da igreja, Deus levanta pessoas e coloca essas pessoas naquelas áreas, naqueles lugares, com o propósito de preparar o povo de Deus e contribuir para a construção da sua igreja. Um outro detalhe importante que nós precisamos ver também diz respeito à nossa missão. Independente do tempo de fé de cada um, independente do nível de fé, de espiritualidade de cada um, como queiram dizer, todos nós temos a mesma missão, a missão de pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? É levar boas novas, anunciar boas novas para as pessoas. Porém, nós devemos ter muito cuidado para não confundir missão com função. A missão é de todos, independente de você ter ou não ter uma função na sua igreja. Você tem a missão de ser um portador de boas novas para as pessoas. Agora, quando falamos sobre ofícios ministeriais, sobre funções ministeriais, é diferente, porque elas são mais específicas e elas dependem também da vocação de cada um, do chamado de cada um e da escolha de cada um. Voltando ao versículo 11 de Efésios 4, diz assim que Deus deu dom às pessoas e Ele escolheu. Então, não é uma escolha pessoal, não é uma escolha por interesse, por posições. Essa escolha ela tem que partir do próprio Deus. E quando a igreja caminha alinhada com a vontade do Espírito Santo, com os propósitos de Deus para ela, Deus vai direcionando os seus membros para que cada um possa ocupar, ter uma função ministerial que contribua para o desenvolvimento desta igreja. É importante que cada um de nós saiba identificar qual é a sua função no corpo de Cristo. Aliás, eu te pergunto nesta manhã, qual é a sua função? A missão está clara para todos nós, pregar o Evangelho. Mas qual é a sua função? Vejam que
nem todos os seguidores de Jesus ocupavam ou tinham a mesma função ministerial. Entre os seguidores de Jesus, por exemplo, nós tínhamos a 12 que foram escolhidos para serem seus discípulos, que se tornaram apóstolos, exceto Judas, o Iscariotes. Mas nós tínhamos outras pessoas também que faziam parte do ministério terreno de Jesus, que contribuíam de alguma maneira para que Jesus pudesse levar a sua mensagem a todos os povos, levar a sua mensagem às aldeias, às vilas, às casas. Por exemplo, Jesus tinha um grupo de mulheres que eram voluntárias e que ajudavam no seu ministério. Algumas pessoas que eram investidores, eram pessoas que tinham recursos e elas contribuíam investindo seus recursos no ministério de Jesus. Cada um tinha a sua função. E note que mesmo João, que era tido como discípulo amado, ou alguns diriam o mais amado por Jesus, mas mesmo sendo ele o mais amado, o mais chegado, isso não o tornou líder dos apóstolos. Quem foi que Jesus escolheu para ser líder dos apóstolos? Pedro, o sujeito que tinha negado Jesus pouco antes da sua crucificação por 3 vezes. Quem o Senhor escolheu para levar o evangelho aos gentios? Paulo, outra pessoa que era perseguidor dos cristãos, teve um encontro pessoal com Jesus e o Senhor o chamou, o escolheu e o designou para que ele fosse apóstolo dos gentios. Então vejam, algumas pessoas dentro da igreja, elas são chamadas para exercerem trabalhos, funções de grandes projeções, funções mais visíveis. Outros vão exercer funções de coadjuvantes. Não há nenhum demérito nisso se Deus te chamou para você ser um Barnabé na vida de Paulo. Existem aqueles que foram chamados por Deus, por exemplo, para serem intercessores. Outros para serem apoiadores, conselheiros, para serem investidores. Existem funções inúmeras dentro da igreja. Talvez algumas aos olhos naturais até pareçam irrelevantes, mas que serão reconhecidas na eternidade. Pense você numa igreja de um médio, de um grande porte, se aqueles irmãos voluntários que trabalham na limpeza, na conservação, na manutenção do templo, se todos eles decidirem cruzar os braços ao mesmo tempo, se o rapaz ou a equipe técnica que cuida do som, da imagem, de repente decidem cruzar as mãos, eles são tão importantes quanto aqueles que sobem no altar numa reunião de domingo à noite ou domingo pela manhã, quando a igreja está repleta, para cantar, para dar uma palavra ou mesmo para pregar. Todos são importantes. Aliás, você já imaginou um pastor sem igreja? Se não houver um rebanho, ele será pastor de quem? Então vejam que todos são importantes, mas cada um ocupando a sua função dentro do corpo de Cristo. Agora, outro detalhe importante também que a gente tem que observar quando a gente fala sobre identificar o seu lugar no corpo de Cristo é o que diz respeito à visão ministerial da igreja. Isso também precisa estar muito claro. A igreja como uma comunidade de pessoas servindo aos propósitos de Deus numa comunidade, numa cidade,
É muito importante que isso esteja claro para os seus líderes, para toda a congregação, qual é a sua função dentro do reino de Deus. Vejam bem, não existe igreja maior, igreja menor, não existe igreja pior, nada disso. Todas as igrejas, todas as comunidades constituídas têm a sua importância, têm a sua relevância dentro do reino, algumas mais, outras menos, mas elas estão ali ocupando um papel, servindo a um propósito de Deus para aquele tempo, para aquele lugar, para aquele momento. Na verdade, nós precisamos também entender que as igrejas, elas possuem visões diferentes sobre o trabalho do Senhor, e quando eu falo de visões, eu estou falando realmente de função, a visão, aquilo que cada uma deve fazer em favor do reino, porque o propósito de Deus é que cada uma possa cumprir bem o seu papel, a sua função, e assim compor o corpo universal de Cristo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a nossa igreja, a nossa igreja, ela tem uma missão de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Ela tem uma visão que é de contribuir através da evangelização e do discipulado, atendendo 3 gerações. E ela tem também as suas normas regimentais declaradas no seu estatuto, no seu regimento. E essas normas, esses decretos regimentais, eles se alteram, mudam de acordo com a visão que Deus dá a cada igreja. Por exemplo, se alguém decide se tornar membro da nossa igreja, é importante que a pessoa ela conheça a visão da nossa igreja. É importante que ela procure primeiro se situar sobre o propósito de Deus para a nossa igreja, qual é a direção de Deus para a igreja. Porque quando não há um alinhamento em relação à visão, nós vamos ter o que? Nós vamos ter divergências, nós vamos ter confusões, nós vamos ter muitas vezes desperdícios no reino. Então é importante que a pessoa, e eu falo isso não só da nossa igreja, mas qualquer outra igreja, quando alguém decide servir a Deus numa determinada comunidade, que ele procure conhecer qual é a visão de Deus para aquela comunidade. Porque se não houver este conhecimento, esta sujeição, obediência a esta visão, então aí vão surgir as divergências. E eu diria para vocês que, na grande maioria, essas divergências, elas não têm absolutamente nada a ver diretamente com o reino. Elas têm muito mais a ver com as metodologias, têm a ver com os objetivos, com as formas com que cada igreja atua, cada igreja trabalha. Então nós precisamos entender isso, que todas as igrejas elas são importantes nesse contexto, porque todas elas estão trabalhando pelo mesmo propósito, que é construir o corpo universal de Cristo. Alguém pode perguntar, como é que eu faço para fazer parte do Ministério Independência com Cristo? O que eu tenho que fazer para me tornar membro do Ministério Independência com Cristo? Bom, a pessoa precisa, além então de conhecer a visão, de conhecer os objetivos, de querer, desejar ser membro, essa pessoa precisa estar também disposta a mudanças. Isso é muito comum acontecer quando alguém sai de uma determinada igreja e migra para outra igreja,
o choque de visão, porque às vezes a pessoa ela sai de uma determinada igreja, ela vai para outra igreja e ela quer levar consigo a visão da outra igreja, mas a visão ela é daquela comunidade, ela não é da outra comunidade. E aí os choques serão inevitáveis. Além disso, é importante que, para que a pessoa conheça o seu lugar no corpo de Cristo, que ela seja um membro assíduo na sua igreja, frequentar as reuniões, manter o diálogo com os líderes ministeriais, com o pastor da igreja, estar sempre conversando e também demonstrar disposição para servir nas áreas ministeriais onde for solicitado, porque é aí onde será revelado qual é a sua verdadeira função na igreja. É quando você se apresenta, quando você se coloca à disposição para servir, e na medida em que você vai servindo, o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, vai te despertando, vai te identificando com determinadas áreas, até que, através desse filtro, você vai chegar então ao pleno conhecimento do seu papel, da sua função dentro da sua comunidade. Mas se a pessoa ela quer ir mais, ela quer ir além, ela não quer apenas participar sendo membro de uma comunidade, mas ela também deseja participar sendo líder nesta comunidade. Então a pessoa ela precisa também focar em aprender, em descobrir quais são as doutrinas bíblicas que esta comunidade defende, a sua compreensão em relação à espiritualidade, ao caráter dos seus membros. É importante que a pessoa conheça tudo isso para que ela possa então decidir-se em estar ou não naquela igreja ou naquela comunidade. Para exercer a liderança, falando, por exemplo, do ministério em dependência com Cristo, a pessoa ela precisa ter convicção plena da sua salvação. Gente, não dá para ser líder ministerial, não só em nossa igreja, eu penso que nenhuma igreja cristã séria, não dá para ser líder ministerial se a pessoa não tiver plena convicção da sua salvação mediante Jesus Cristo. É importante que a pessoa tenha amor pelas almas, pelas pessoas, que ela seja uma pessoa voluntariosa, disposta sempre a ajudar, tanto dentro quanto fora da igreja, que ela busque e tenha a plenitude do Espírito Santo, que dedique-se à oração, ao estudo sistemático das Escrituras, que compreenda também o seu chamado, que ser líder em uma igreja, no ministério, significa ser mentor espiritual na vida de outras pessoas, e que esteja disposto a obedecer aqueles que, pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus, foram constituídos como pais desta igreja. Eu diria mais ainda a vocês que toda e qualquer igreja é um campo vasto para ideias, para novos trabalhos, para os novos ministérios que irão surgir de acordo com as suas necessidades. Ou seja, há trabalho pronto para você. Há muito trabalho para ser feito. As ideias, elas são importantes e cada dia surgem novas ideias que contribuem para a evangelização global, para o crescimento da comunidade cristã. Um exemplo claro disso é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu penso que muitos líderes tinham resistência
a cultos online. Eu me lembro que no ano de 2006, 2007, quando eu estava fazendo a faculdade de programação, de web designer, e eu tinha um projeto pessoal naquela época em relação à igreja virtual, e eu fui muito criticado pelos meus líderes na época. Muitos deles disseram que, na verdade, eu queria me afastar do Senhor, que eu ia me desviar, e falaram tantas e tantas coisas que eu acabei desistindo daquele projeto na época. E hoje eu percebo o quanto isto era importante e teria sido importante se ao longo desses anos todos, são quase 15 anos, eu tivesse me especializado mais para atender a igreja nesta área. Então, a igreja do Senhor, ela tem uma missão, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o Evangelho. Agora, as funções, elas vão surgindo na mesma proporção em que surgem ministérios. E esses ministérios serão constituídos para suprir as necessidades da igreja. E nós não podemos negar que hoje as redes sociais, elas são importantes, são fundamentais para a propagação do Evangelho. Bom, continuando, a gente também tem que ter um certo cuidado em relação às pessoas que às vezes surgem nas igrejas querendo servir como líderes, mas na verdade essas pessoas, elas querem escolher as áreas onde se julgam habilitadas, mesmo não sendo habilitadas, porque são áreas mais visíveis, de maior destaque na igreja. Lembre-se disso: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, não tente se aventurar fazendo aquilo que você não está preparado para fazer. Se você tem o desejo de fazer algo na tua igreja de maior notoriedade, maior visibilidade, destaque, o primeiro passo é orar ao Senhor. O segundo passo chama-se preparação. Começa a te preparar. Porque se for realmente a vontade de Deus para a tua vida, o Senhor vai despertar no teu coração um desejo intenso por fazê-lo. E através do aprendizado, o Senhor irá te capacitar para que você possa cumprir esse propósito. Uma pergunta muito comum que nós ouvimos por parte das pessoas é: em que eu posso ser útil? Ou seja, como é que eu posso ser útil na minha igreja? Vejam bem, você não pode levar as pessoas a um nível mais alto do que aquele em que você está. Então, se você tem grandes projetos, grandes planos, se você deseja fazer coisas maiores, tudo isso passa por onde? Pela preparação. E uma coisa muito importante é sempre fazer a seguinte pergunta para você: qual é a nota que você daria a você mesmo? Você acha que o que você está fazendo é bom o suficiente para merecer a nota máxima? Você apoiaria alguém que estivesse fazendo o que você faz da maneira como você faz? Pense um pouco mais sobre isso. Porque quando você está servindo, quando você está ministrando para alguém ou para uma comunidade, antes de mais nada você está ministrando para você mesmo. Você é o primeiro a ser beneficiado pelo teu trabalho. Tudo que você for fazer, seja pregar, seja cantar, seja fazer qualquer coisa, você lembre-se disso. Você está fazendo primeiro. Tudo que você for fazer, pregar, cantar ou qualquer outra coisa, lembre-se disso. Você está fazendo primeiramente para você.
lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro a eles. Então a preocupação deve ser, em primeiro lugar, com você mesmo. Você aprova o que você faz? Você daria nota máxima para si mesmo? Quando a gente fala sobre atividades na igreja, no que você pode ser útil, então o primeiro passo é você estar convencido de que o teu trabalho é importante. Porque ninguém irá apoiar o teu trabalho se primeiramente você não estiver convencido que ele é bom. Se você é do tipo de pessoa que não gosta de se ouvir cantar, como é que você espera que as pessoas te ouçam cantar? Se você é do tipo de pessoa que não tolera ouvir a si mesmo, como você espera que os outros possam te ouvir? Então, você tem que estar convencido de que o teu trabalho é o melhor, que o que você está fazendo é o melhor. Isto vale para todas as áreas da sua vida. Muitos líderes fracassaram. E fracassaram porque dependiam da aprovação, do entusiasmo de terceiros para fazer alguma coisa. Se Jesus dependesse da aprovação, do apoio de seus seguidores e até mesmo dos 12, ou melhor, dos 11 discípulos, na hora da sua crucificação, minha gente, pense. Quantos deles estavam com Jesus na cruz? Quantos o acompanhou até o fim? Então, se você não tiver certeza que aquilo que você está fazendo é o certo, é o correto, não deixe que a tua motivação dependa dos outros. Porque as pessoas podem não te compreender, as pessoas podem não aceitar o que você faz. Então, antes de você se aventurar em querer fazer alguma coisa na sua comunidade, você precisa estar convencido de que esta coisa é importante, vai contribuir, voltando às palavras de Paulo, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão e para construir o corpo de Cristo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre serviços na igreja. Qual a nota que você daria para o índice de participação nos cultos? Qual a nota que você daria em relação ao quesito serviço voluntário na igreja? Qual a nota que você daria para você mesmo em relação a isso? Qual a nota que você daria em relação à tua pontualidade nos cultos, nos ensaios preparatórios? Qual a nota que você daria em relação à tua preparação para prestar algum serviço à igreja? Seja para cantar, você é daqueles que deseja cantar, e aí chega lá na hora da oportunidade e vira para a igreja e diz assim: irmãos, eu não sei cantar, eu não me preparei, eu não ensaiei, mas é para Jesus. Se você faz assim, fique sabendo que você tem um sério risco de se perder no caminho e de fracassar. Porque se você não se preparar para fazer o melhor, outra pessoa vai se preparar e outra pessoa vai fazer melhor do que você. A obra de Deus, ela precisa de pessoas que estejam comprometidas, que estejam alinhadas aos seus propósitos para cada comunidade. A obra de Deus precisa de pessoas que sejam submissas, obedientes, que sejam voluntárias, que amem intensamente o serviço que fazem, que executam, seja ele qualquer serviço que for. Nós estamos num período em que as igrejas estão fechadas, mas todas elas continuam tendo as suas despesas. As igrejas
que são alugadas continuam tendo despesas de aluguel, de água, de luz e outros acessórios. E em relação à contribuição, como é que você age? Eu não estou indo no culto, então eu não preciso contribuir. Se este é o teu pensamento em relação à tua igreja, eu te convido a revê-lo no dia de hoje, porque Deus só tem compromisso com aqueles que também se comprometem com Ele e com os seus propósitos para a sua igreja. Existe ainda um outro tipo de pessoa que presente nos ministérios, nas igrejas, que são aquelas pessoas que são indicadas. Porque há dois tipos de indicação para o ministério da igreja. Existe a indicação pessoal e existe a indicação pelo Espírito de Deus. Essa que vem pelo Espírito de Deus é inquestionável. Ela é bíblica, ela é santa, ela é divina. Mas quando se fala da indicação pessoal, ela tem duas vertentes. A primeira é quando a própria pessoa, ela se convoca, ela se chama, vamos dizer assim, ela decide ser, sem que Deus a tenha chamado. E a outra é quando alguém coloca na cabeça dessa pessoa que ela é, quando Deus também não diz. Tudo aquilo que é pessoal, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é humano, não procede de Deus. Então, tanto a indicação por terceiro como a indicação própria, de cunho pessoal, não agradam ao Senhor. Agora, o que agrada a Deus é quando essa chamada é pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando ela vem pelo Espírito Santo, ou seja, quando a pessoa é escolhida por Deus, é diferente. E note que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus chama quem Ele quer, quem Ele deseja, independente da posição social, econômica, da idade, do tempo de fé. Não existe um critério pré-estabelecido sobre quem Deus vai escolher para fazer o quê. A escolha, ela não está relacionada diretamente à vontade humana, mas é a vontade soberana de Deus. A única coisa que você precisa fazer, então, é se colocar diante do Senhor, se preparar. Imagine quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei. A Bíblia diz que Davi ele volta a fazer a sua função de sempre, ele continua no seu ofício. Mas uma coisa interessante que não podemos negar, embora não esteja explícito nos textos sagrados, é que Davi ele faz uma coisa muito interessante enquanto está no campo. Ele treina a pontaria. Davi, ele aprende a tirar pedra como ninguém. Talvez alguém ia dizer assim, mas qual a finalidade de aprender a tirar pedra quando o sujeito tem a unção para ser rei? Davi não deveria estar numa escolinha de aprender etiqueta, para aprender como ser rei. Davi não deveria estar preocupado com isso, não. Porque o caminho para Davi se tornar rei passava pelo gigante. Então Davi tinha que primeiro se preparar para vencer o gigante, que Davi nem sabia, no momento da sua unção por Samuel, Davi nem sabia, nem imaginava que ele teria que enfrentar um gigante, mas ele continuou fazendo aquilo que ele faz, e ele faz bem. Então o que eu quero dizer para você é que você também não tem que sair loucamente procurando, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer para ser isso, para ser aquilo. Não, calma, vai com calma, continue fazendo aquilo que você faz, bem feito. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre muito. Então continue fazendo bem feito o que você faz. Alguns exemplos bíblicos, por exemplo, olha, Timóteo, ele era jovem, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, mostra que Timóteo foi chamado para
o ministério pastoral ainda jovem. Já em Êxodo capítulo 7, do versículo 1 até o 7, nós vamos encontrar ali o chamado de dois homens que já eram velhos, Moisés e Arão, que já tinham uma idade avançada. Moisés já tinha 80 anos e Arão, seu irmão mais velho, tinha um pouquinho mais, quando Deus os chamou. Em Atos 26, 24, nós temos ali Paulo falando sobre a sua chamada. E quem era Paulo? Paulo era um homem culto, intelectual, da área acadêmica, chamado para servir os propósitos de Deus. Mateus. Quem era Mateus? Lucas capítulo 5, 27 até o 29, fala que Mateus, ele era um homem rico. Já em Lucas capítulo 2, 23 e 24, nós encontramos que José e Maria, a mãe do Salvador, eram pessoas pobres, pessoas extremamente simples. Nós vamos ver também que em Gálatas 2, 3, que Tito era estrangeiro, enquanto lá em 1 Samuel 16, Davi era o quê? Davi era judeu. Ou seja, Deus chama quem Ele quer e Deus coloca quem Ele quer na posição que Deus sabe que a pessoa vai fazer e vai dar o seu melhor. Como é que você identifica o seu chamado para o ministério? Como é que você vai saber se realmente foi Deus ou não que te chamou? Porque esta é a dúvida de muitas pessoas. Às vezes as pessoas, elas ficam muito na dúvida entre o desejo pessoal e o chamado. E isso é natural que aconteça, porque nós podemos também nos enganar em relação aos nossos sentimentos. Então, como é que você faz para saber se você foi ou não chamado para o ministério? Bom, primeiro, é o desejo ardente e incontrolável no teu coração, que vai te levar até mesmo a abrir mão de algumas coisas por aquilo que você acredita. Então, eu não estou falando aqui de emoções, porque às vezes as pessoas abrem mão de alguma coisa, só que pouco tempo depois a pessoa está arrependida e aí ela quer voltar atrás, ou ela se declara arrependida para outros. Não é isso. Esse desejo é um desejo ardente, implacável e permanente no coração. Outra forma é através das profecias, porque Deus fala conosco e Deus revela a sua vontade através também dos seus profetas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com os falsos profetas. Então, a profecia por si só não é o suficiente. Eu conheci pessoas que abraçaram determinados ministérios porque um profeta disse para ela que era o Senhor que estava falando, que era o Senhor que estava ordenando, só que o coração da pessoa não estava naquilo. Então a pessoa, por medo, acabou abraçando aquele ministério porque o profeta falou. Mas com o passar do tempo foi um desastre total. Então não basta também uma profecia para você já dizer, Deus usou um vaso para falar comigo, Deus usou alguém, então é de Deus, eu tenho que ir. Não é assim que funciona. Existem outros elementos que você pode adicionar também para ter a certeza que o teu chamado partiu de Deus. Por exemplo, lideranças cristãs confiáveis. O que significa isso? É quando você compartilha com o teu líder, o teu líder dirigido pelo Espírito de Deus, ele apoia, ele aprova o seu desejo, o seu plano, o seu projeto. Eu me lembro uma vez que um jovem que congregava conosco,
ele chegou para mim numa reunião de culto e falou assim: pastor, eu recebi uma proposta de trabalho assim, muito grande, pastor, para fazer algo muito grande. Eu vou ganhar o dobro de salário, mas eu vou ter que me mudar. E esse jovem disse o seguinte para mim: pastor, já conversei com a minha esposa e disse a ela: eu vou falar com o pastor, porque se o pastor falar que eu posso ir, eu vou. Meus irmãos, eu fiquei pensando e falei: Senhor, o que eu vou dizer para esse jovem? E aí eu lhe perguntei: deixa eu te fazer uma pergunta só. Você tem desejo de ir? Poxa, pastor, é tudo o que eu quero. Eu olhei para ele e falei: meu filho, então vá. Vá, porque você está abençoado em nome de Jesus. Porque eu entendi que se o coração daquele jovem estava naquela promoção, naquela mudança, e ele estava me consultando, e era algo bom para ele, não tinha dúvidas disso, da sua competência para poder fazer um novo serviço, então eu disse: vá em paz. E realmente Deus o abençoou, como tem abençoado até os dias de hoje, com a sua família, no lugar onde eles estão residindo. Eu perdi um casal de membros na igreja, mas eu ganhei os amigos e sou feliz porque eles estão no centro da vontade de Deus. Outra forma que a gente pode ver também Deus pode revelar o chamado é através de visões, através de sonhos. E mais uma vez eu chamo a atenção também, assim como na profecia, é preciso ter muito cuidado para que não seja um sonho, como dizem os antigos, de barriga cheia, mas que seja um sonho de Deus, que não seja uma visão provocada, uma visão desejada, independente das situações, mas que seja uma visão do trono de Deus para a tua vida. Existem algumas marcas que são visíveis quando alguém é chamado por Deus para servir no ministério. Além desses 4 itens que eu coloquei para vocês em relação ao chamado, é possível também perceber na pessoa se realmente ela foi ou não chamada para aquele ministério. Primeiro é a convicção do seu chamado. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou proclamar, levarei também a minha cruz até por uma coroa trocar. Gente, que declaração de convicção do chamado. Ou seja, a pessoa que conhece o seu chamado, ela não tem dúvidas com relação à sua vocação. Ela pode passar dificuldades, provações, perseguições, mas ela vai continuar sempre firme, porque ela sabe quem é o seu Senhor, quem o chamou, ela sabe qual é o seu papel, a sua função dentro do reino. Segundo é a capacitação divina. Eu não tenho dúvidas que algumas pessoas também foram sobrenaturalmente capacitadas por Deus para exercerem determinados ministérios. Pessoas que não tinham nenhuma formação teológica, não tinha nenhuma formação secular, mas que se mostraram altamente capazes, mais do que muitas pessoas com uma vida acadêmica e experiência na área. Eu já ouvi muitas pregações de pessoas que falaram com tamanha convicção e inspiração, capazes de surpreender até mesmo os doutores, os mestres em teologia. Essa é uma prova do chamado divino. Outra é a habilidade que essas pessoas têm para enfrentar situações, quer sejam favoráveis ou contrárias. Porque quando estão diante de uma crise,
elas não se desesperam, mas elas procuram enxergar a saída. E elas caminham em direção a essa saída sem perder o foco, sem perder o seu chamado, a sua vocação. Outra coisa é que as pessoas também chamadas, elas sabem que Deus vai prover sempre o necessário. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai dar mais do que elas precisam. Em algumas situações, Deus pode presentear algumas pessoas, dando mais do que precisam. Mas em outras situações, em muitas, Deus vai lhe dar apenas o necessário para cada dia. Os filhos de Israel, quando estavam no deserto, tentaram armazenar o maná para o dia seguinte. Todos nós sabemos o resultado. O maná apodreceu, não deu certo. Encheu de bicho, porque Deus queria dar uma provisão diária. Todo dia Deus haveria de prover, só para aquele dia. E é assim que Deus age na vida de muitas pessoas. Às vezes Deus não dá mais do que o necessário. Mas quem é chamado não se deixa abater por isso e não fica esperando que venha mais. Ele vai e faz a obra do Senhor. E o mais importante são os resultados que vão surgir no tempo determinado. Como assim no tempo determinado? As pessoas que são chamadas por Deus, elas não se precipitam. Elas também não ficam desesperadas quando os resultados não vêm de imediato. As pessoas que são chamadas por Deus, elas entendem que tem um tempo determinado para cada coisa. Eu, por exemplo, conheci muitos líderes que gastaram recursos para encher as suas igrejas de pessoas e mesmo assim não tiveram êxito. Outros que desenvolveram planos mirabolosos, né, com equipes altamente capacitadas para fazer e acontecer, e não deu certo. E aí outro líder, sem uma equipe técnica, sem recurso, mas com uma vida de muita oração, de entrega, de sacrifício, de obediência, começa a dar mais resultados do que o outro. E sabe por que isso? Porque esse líder, ele acredita na sua vocação. Então ele não vai à loucura, ele não fica dependendo do plano estratégico de fulano A, de fulano B, ele não fica dependendo dos recursos para que as coisas aconteçam. Ele simplesmente vai e faz. E quando não tem os recursos para fazer, ele usa então o recurso mais precioso que um crente tem à sua disposição, que é a oração. E ele ora, ele ora, ele ora e ora. E persevera orando. E continua trabalhando. E então os resultados surgem. Quando a vocação divina é clara, a pessoa chamada, então, ela não age com precipitação. Ela sabe que os resultados podem vir depois de muito tempo. Então, nem sempre serão imediatos, mas ela acredita no Senhor. Existe também uma outra situação que a gente pode observar. É que, às vezes, Deus chama alguém para ministérios longos, como, por exemplo, Samuel. E, às vezes, Deus chama pessoas para ministérios mais curtos. Ministérios com um período de duração menor. Mas quem é chamado por Deus, independente disso, então, você não tem que ficar se lamentando se você conheceu a Cristo já na idade adulta e ficar dizendo, eu não tenho mais tempo porque já estou velho, porque já estou cansado ou cansada. Não, Deus pode usar você com a mesma intensidade que Ele usaria alguém durante 30, 40, 50 anos. Deus pode usar você pelos anos que te restam. Apenas obedeça à vontade do Senhor.
Algumas pessoas recebem um chamado divino para realizar também uma obra, e aí com o tempo acabam sendo reprovadas por Deus. Então vem a pergunta: Deus chamou ou não chamou? Por que algumas pessoas começaram bem e terminaram mal? Talvez você conheça alguém nessa situação. Talvez você conheça alguém que começou muito bem, deu bons resultados, bons frutos, era fiel ao Senhor, mas nessa trajetória parou no meio do caminho. E aí vem aquela pergunta: será que foi Deus que chamou essa pessoa? Ou será que era um chamado equivocado? Vejam bem, Jesus, ele não obriga as pessoas, ou nunca obrigou ninguém a se tornar seu discípulo. Essa é uma decisão pessoal que cabe a cada um de nós. Então, algumas pessoas, num primeiro momento, acreditam e se tornam importantes no reino de Deus. Mas aí vem a incredulidade. A incredulidade no coração em relação a alguma situação que tenha acontecido, e a pessoa deixa de confiar em Deus. E aí, por isso, ela também deixa de fazer a obra do Senhor. Lembre-se disso. Deus nos coloca sempre em situações desafiadoras. E às vezes ser chamado por Deus significa passar por inúmeros sofrimentos e até mesmo a morte. E aí é onde que muitos cristãos se acovardam, retrocedem, é onde muitas pessoas que foram chamadas para exercer determinados ministérios acabam retrocedendo e voltam no meio do caminho, por não entenderem esta verdade. Que Deus, Ele pode permitir que passemos por sofrimentos e que morramos no sofrimento. Mas o importante é cumprir o propósito. Um dos passos mais importantes para o êxito ministerial também passa pela obediência à liderança. E algumas pessoas, embora sejam exitosas no chamado no primeiro momento, com o passar do tempo acabam se tornando soberbas. E essas pessoas acabam, às vezes, se tornando soberbas e acabam, por conta disso, tornando-se desobedientes às suas lideranças. E a rebeldia, a palavra de Deus diz que ela é como um pecado de feitiçaria totalmente reprovado por Deus. Então, se alguém que foi chamado e que está servindo bem numa função ministerial, se essa pessoa em algum momento não tomar cuidado, a soberba pode entrar no seu coração. Isso pode distanciá-la de Deus e pode afastá-la também dos seus líderes. E o resultado disso é a reprovação. Ei, escute isso. Deus nos dotou, ou Deus nos deu um espírito vencedor. Mas às vezes algumas pessoas, diante dos obstáculos, se tornam pequenas demais. E passam a se desvalorizar, se tornam incapazes, ou se julgam incapazes, para realizar os desígnios de Deus. Isso vai gerar um bloqueio entre o espiritual e o natural. E o resultado disso também é que a pessoa pode acabar parando no meio do caminho. A decisão de seguir a Jesus e de ser fiel até o fim é nossa, não é dele. Ele nos chamou. Mas agora cabe a nós sermos ou não sermos fiéis ao Senhor até o fim. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor devem saber que Deus exige de cada um de nós. Ninguém, escute isso que eu vou te dizer agora. Ninguém
Ninguém foi chamado, ou melhor, ninguém foi obrigado a servir a Deus. Nós somos chamados, mas não obrigados. Porque nós temos a liberdade de escolher qual o caminho que nós queremos seguir. Se nós queremos obedecer ou não obedecer ao Senhor. Mas é a nossa submissão voluntária. Vejam bem, submissão voluntária que vai nos levar a ser ou não ser aprovados por Deus. Então, algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro que a gente tem que renunciar a muitas coisas para agradar a Deus, porque não existe ligação entre Deus e homem se o nosso espírito estiver sufocado pela natureza humana. Então, todo aquele que quer servir ao Senhor precisa escolher entre Deus e o mundo, entre o espírito e a carne. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que precisa ter ousadia para executar os planos de Deus. Moisés só libertou os filhos de Israel da escravidão no Egito porque ele foi ousado. Josué e Caleb entraram na terra prometida porque foram ousados. Daniel foi ousado quando decidiu, quando optou em continuar orando ao Senhor, e por causa disso foi lançado no covil de leões. Todos os homens que Deus chamou, todas as pessoas que Deus chamou, fizeram a diferença no seu tempo porque tiveram ousadia. Deus ama pessoas ousadas. Terceiro, é preciso se submeter a Deus. Porque quem vai determinar o que, como fazer, quando fazer, por que fazer, é Deus, não somos nós. Em quarto, é preciso ter humildade para reconhecer que nós dependemos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. É como Moisés disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, a gente para por aqui. Daqui a gente não sai. Nós precisamos da presença de Deus, nós dependemos de Deus. É preciso também ser diligente, ou seja, para fazer a obra de Deus de maneira eficiente, com zelo, com dedicação. E é preciso, em sétimo lugar, ter responsabilidade acerca do chamado que nós recebemos de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 13, o escritor aos Hebreus fala que aqueles que cuidam das almas dos outros, eles cuidam delas como quem há de prestar contas a Deus. Ou seja, nós vamos um dia prestar contas a Deus por tudo o que nós estamos fazendo, por todo o serviço que fazemos em seu nome. Se nós formos fiéis ao Senhor e entender que o nosso chamado é do Senhor e o que nós estamos fazendo pelo Senhor, então aí nós poderemos também desfrutar das recompensas que o Senhor nos dá. E aí eu já estou quase encerrando essa aula. Quais são essas recompensas? Primeiro, Mateus 28, 18 a 20. Ele vai estar conosco todos os dias para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, ainda que a presença de Jesus não seja vista de modo natural, mas ela pode ser sentida aqui dentro. E ela pode ser compreendida aqui, e aceita aqui, em nossa mente. Jesus está conosco todos os dias. Segundo, a gente precisa entender que é o Senhor quem vai nos dar direção através do seu Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13 diz que quem está em Cristo não anda em trevas. Quem está em Cristo sempre verá uma luz no fim do túnel. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo declarou em alto e bom som: eu sei em quem eu tenho crido. Terceiro, nós temos que acreditar
que quem nos protege dos inimigos é o Senhor. As pessoas podem ferir o nosso corpo, podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma, ela é inatingível. Ou seja, Deus nos protege de um inimigo muito maior do que daqueles que podem ferir o corpo, que podem causar tristezas e dores. Jesus nos protege, o Senhor nos protege de um inimigo que pode levar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma ao inferno. Então, nada se compara à salvação eterna, por maior que seja o nosso sofrimento. Em quarto, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 8 até o versículo 10. Entenda, Deus derramou sobre nós uma graça que sustenta o nosso espírito, para que a gente não desfaleça no caminho. É por isso que Paulo fala, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Porque o poder de Deus, a sua graça, ele se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Então é a graça de Deus que sustenta aqueles que são chamados. Em quinto lugar, é a unção do Espírito Santo que nos dá o poder sobre o mundo espiritual. E esta unção, ela se revela através de nós no mundo natural, como disse o profeta Isaías lá no capítulo 61, a partir do versículo 1 até o 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, quando nós temos essa plenitude, nós nos tornamos agentes promotores do reino, nós nos tornamos porta-vozes das boas novas do reino para as pessoas, curando os enfermos, libertando os cativos, dando vista para os que estão cegos, trazendo à luz aqueles que estão na escuridão, rompendo os grilhões daqueles que estão presos. É pelo poder do Espírito Santo. E por último, a provisão que não nos deixa desamparado ou sofrendo necessidade. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu não sei quais são as tuas necessidades nesse dia, mas saiba que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E saiba mais ainda, o Senhor está conosco, ele enviou o Espírito Santo para nos direcionar. E se Deus te chamou para servir, sirva bem, descubra qual é o teu lugar no corpo de Cristo. Se o teu pastor chamar, se o teu líder te chamar para fazer alguma tarefa que você não está acostumado a fazer, que você ainda não aprendeu, não perca a oportunidade para aprender. Não perca a oportunidade de servir. Os discípulos de Jesus, antes da descida do Espírito Santo, eles também não puderam expulsar demônios de um jovem. E as pessoas questionaram Jesus e falaram assim, os seus discípulos, nós pedimos para eles, eles não puderam fazer nada. Em outras palavras, eu penso que aquele povo chegou diante de Jesus e falou assim, está vendo? Ó? Eles dizem que são teus discípulos, mas são fraquinhos, não conseguem fazer nada. E Jesus foi lá, resolveu o assunto, libertou aquele jovem, e mais tarde os discípulos preocupados perguntaram, Senhor, onde foi que nós erramos? O que nós fizemos de errado? Por que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? E Jesus deu a receita. Olha, esse tipo de espírito só sai com jejum e oração. Lembra lá atrás quando falaram que os discípulos de João jejuavam e oravam, e vocês não oram, vocês não jejuam? É por causa disso que tem que orar, é por causa disso que tem que jejuar. Então, da mesma maneira, sempre que você for convidado para fazer alguma coisa, tente, se você errar, se não conseguir fazer bem feito, pergunte ao seu líder. Onde foi que eu errei? O que eu posso fazer para melhorar? E assim você descobrirá qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, e eu espero te ver na próxima
aula dominical online domingo que vem. Que a graça de Deus seja sobre você e sobre a sua vida, e que a graça de Deus seja sobre você e a sua vida, sobre toda a tua família. Eu quero orar com você neste momento. Pai Celeste, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos estudando, meditando na preciosa palavra do Senhor. Abençoa todas as pessoas que nos ouviram, todas as pessoas que estiveram conectadas através desse canal, recebendo esta palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima. Senhor,